Nós temos agora o momento da mensagem e eu escolhi um texto bastante inusitado para pregar. Eu escolhi a genealogia que começa o Evangelho de Mateus. E eu vou fazer assim hoje. Eu tenho o costume de fazer uma ilustração para as crianças desenharem. Eu vou pedir para elas desenharem também, mas antes nós vamos ler o texto bíblico. Depois eu vou contar uma história que é para as crianças desenharem. Depois a gente vai começar, a partir da ilustração das crianças, falar sobre essa genealogia. Então vou pedir para vocês acompanharem a leitura que eu vou fazer do texto. E depois eu começo a exposição. Diz assim, Mateus 1, de 1 a 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até o Cristo. Crianças, eu quero contar uma história que é de mentira, não é de verdade, mas se vocês puderem desenhar vai ser muito interessante. Imagina que é uma história de mentira, então depois os pais vão me ajudar a explicar que essa história é de mentira, tá bom? Mas imagina que dois anjos estivessem conversando lá nas galáxias, nas estrelas. E um anjo mais velho estivesse falando para um anjo mais novo, enquanto eles passeavam pelas galáxias, ia mostrando as estrelas, né? As estrelas maiores, as estrelas menores. De repente, eles chegam no lugar em que tem o Sol, que é uma grande estrela, e os planetas que estão ao redor do Sol. E aí tem uma bolinha bem pequenininha, que um anjo fala para o outro assim, ó, presta atenção naquele planeta. E aí o anjo mais novo olha para o mais velho e fala assim, mas esse planeta é tão pequenininho, tão insignificante, parece uma bolinha de tênis suja. Não parecia tão importante. E o anjo mais velho falou assim, ó, não fale assim, esse é o planeta visitado. Aí o mais novo fala assim, você quer me dizer que o príncipe, o nosso príncipe, visitou essa bolinha de nada aí? Com gente tão insignificante? E o mais velho falou assim, olha, eu acho que ele não gostaria que você falasse assim das pessoas a quem ele visitou, porque ele foi se fazer parecido com eles. O que eu queria que as crianças desenhassem é o seguinte, porque isso ajuda a gente a entender um pouco da história do Natal. Olha só, aqui astronomia fazendo sentido, né? Se as crianças conseguissem desenhar o Sol, uma bola bem grande, e depois os planetas pequenos ao redor do Sol, a gente já tem uma noção de que Jesus Cristo fez uma coisa que ilustra o tanto que ele desceu. De tantas estrelas tão fantásticas e tão grandiosas, o planeta visitado é como uma bolinha de tênis suja, se comparada com outras grandes estrelas e grandes astros desse universo. Mas esse é o planeta visitado. E o planeta visitado, então, recebe um destaque. Por que eu contei essa história para os pequenos? Porque Jesus Cristo, até onde a gente sabe, não foi fazer nenhuma visita especial a outro planeta que não a Terra.
por causa dos homens que habitam nela. E isso caracteriza o quão pequeno Jesus Cristo se fez, no sentido de que ele foi conviver no meio de gente indigna e pequena. Eu queria hoje, em poucos minutos, traçar a importância dessa genealogia como sendo uma genealogia de gente indigna. Algumas pequenas, outros até importantes, mas indignos. Então, essa é uma genealogia, como eu intitulei na mensagem, uma genealogia da graça. Agora, eu preciso explicar por que o texto de Mateus começa assim. Esse é o tipo de texto que normalmente a gente fica se perguntando assim, por que genealogia, né? Qual é o valor disso? Inclusive, se você lembra muito bem, tem um versículo na Bíblia que fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Só que na hora que você está lendo a Bíblia e chega numa das genealogias, você fala assim, Senhor, o que eu devo aprender com isso? Não é? Esse é um dos textos que, quando você está tentando fazer a sua devocional em casa, parece que não tem lição nenhuma. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho acerca dessa genealogia e qual a lição que essa em especial traz para nós. Primeiro, eu preciso dizer que genealogias faziam parte da cultura judaica. Né? Os judeus, eles têm mais de 50 genealogias registradas na Bíblia. Então é uma coisa comum e serve a alguns propósitos. Eu quero dar alguns exemplos na Bíblia. Ela serve para comprovar a sua linhagem, isto é, a sua família, a sua ascendência, de quem você é descendente. E por que isso era importante para o judeu? Na história bíblica, isso tem alguns propósitos diferentes. Por exemplo, quando eles adentraram na terra prometida, cada tribo tinha uma terra. Para você mostrar que você tinha direito de morar lá em Números capítulo 26, você tinha que provar que a sua família, era dessa tribo. E você provava através de linhagem. Quando voltaram do exílio na Babilônia, e os sacerdotes voltaram a trabalhar no templo, que foi reconstruído, eles tinham que provar que eles eram da tribo de Levi, que eles eram aptos a exercerem o sacerdócio. E diz o texto de Esdras que alguns não conseguiram provar e por isso não exerceram o sacerdócio. Então era importante para o judeu mostrar linhagem. E no Novo Testamento a gente sabe que José e Maria foram para Belém por causa do recenseamento. Mas como é que você mostra que você é da tribo de Judá? Só se você tem uma linhagem. Então imagina que toda a família carregasse direitinho uma árvore genealógica nos seus registros ou na sua casa para você, ou em algum lugar, para provar que você era dessa família. Mas no caso de Jesus tem uma razão mais específica. A genealogia de Jesus, ela mostra que ele é rei. Porque uma das coisas que deixa bem claro aqui é que desde Abraão, passando por Davi, chega em Jesus Cristo como descendente de vários reis. Porque depois de Davi, tem filho após filho da monarquia. Então, essa é uma genealogia que mostra Jesus Cristo como rei. E faz uma divisão curiosa. Se você olhar para o verso 17, fala assim, assim ao todo houve 14 gerações, aí dá 3 períodos. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio e do exílio a Cristo. 14, 14, 14. A ideia é 3 períodos. Por que 3 períodos? São 3 períodos interessantes. O primeiro período é um período de mais boas lembranças. De Abraão até Davi, nós temos várias coisas boas, as promessas de Deus aos pais. Você tem, é verdade, o cativeiro, mas depois você tem a libertação do cativeiro, entrada na terra e o início da monarquia. E com Davi você tem o auge do reinado, por assim dizer. Depois de Davi, a coisa começa a ir numa decadência. E o terceiro período, que é do exílio babilônico até Jesus Cristo, é um período do qual a gente não sabe nada. É como se fosse o período das trevas, é a Idade Média, por assim dizer, né? É o período das trevas da história de Judá, do qual nós não temos muito registro. E, no entanto, Jesus Cristo vem como resposta a esse declínio. A história de Judá, do jeito que Mateus está colocando aqui, não é uma história muito bonita. Ela não sobe assim, chega num final bonito. Pelo contrário, ela é meio que derrocada, até que Cristo vem como resposta, como aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Foi uma das profecias colocada
pelo anjo, né? Quando falou com José. É o texto que segue o que nós lemos. Então, faz sentido Mateus apresentar essa história decadente até chegar em Jesus, porque Jesus vai ser o Salvador. Agora tem algumas outras lições que eu quero também chamar a atenção rapidamente. Sobre genealogia. Genealogia mostra que Jesus é um ser histórico, ele não apareceu do nada. Ele é descendente, ele tem mãe, ele tem vô, ele tem bisavô, ele tem tataravô, né? Ele é um ser histórico, real, verídico. Em segundo lugar, e isso aqui é mais importante, se você percebeu, olha o primeiro verso. Quais são as duas pessoas que recebem o destaque aqui? Jesus é da genealogia de quem? Fala que é filho de Davi, filho de Abraão. Por que esses dois personagens? Eu acho que a principal resposta seria que ambos foram receptores das maiores promessas. E duas delas têm tudo a ver com o que Jesus vai mostrar, não só nessa história, mas no decorrer do Evangelho de Mateus. A primeira é, filho de Abraão. Por quê? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, a Abraão foi prometido que ele salvaria os gentios também, não só os judeus. E na genealogia terão algumas pessoas gentias incluídas aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Gente que não era do povo judeu. E a Davi foram prometidas as promessas ligadas ao reino. Então, as maiores promessas do Antigo Testamento, por assim dizer, são feitas a Abraão e a Davi. E Jesus Cristo é o receptor dessas promessas. Ele é o cumprimento das grandes promessas feitas a Abraão e feitas a Davi. Então é importante que essa genealogia esteja aqui. Mas uma terceira lição que eu poderia apresentar agora, que é a principal, e eu vou gastar o resto do sermão falando dela, é que, para mim, essa genealogia é surpreendente porque ela está ligada à ideia de graça. Está ligada à ideia de graça. É uma genealogia que cita uma variedade de pessoas, algumas importantes, é verdade, outras desconhecidas, mas todas elas indignas em algum sentido. E eu quero destacar alguns nomes e lembrar a história delas rapidamente, alguns nomes e lembrar a história desses nomes, dessas pessoas, para você ter entendimento do que Jesus representa, qual é a família de Jesus, de onde ele veio, tá? Eu quero começar com uma coisa muito estranha nessa genealogia, muito estranha. Quem é judeu leria essa genealogia e falaria assim, que coisa esquisita. Por quê? Essa genealogia menciona 5 mulheres. Isso não acontecia em genealogias judaicas. Na genealogia só aparecia o homem. Mas aqui não aparece uma, aparece 5 mulheres. E essas 5 mulheres têm histórias interessantes. Eu quero relembrar a história delas rapidamente. A primeira que aparece é Tamar. Eu não sei se você lembra da história de Tamar, está lá em Gênesis. Ela era uma estrangeira, então ela não era do povo judeu, ela era cananeia, e ela se casa com um dos filhos de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó, era irmão de José. E Judá, então, tem filhos e Tamar se casa com um dos filhos dele. Mas ele morre. Esse filho de Judá, que era o marido da Tamar, morre. E Judá, que era o sogro, fala assim, não, quando o meu filho mais novo ficar mais maduro, ele vai se casar com você para dar a você um descendente, Tamar, eu prometo. Ele faz essa promessa e não cumpre essa promessa. E Tamar ousa disfarçar-se de prostituta e fica à beira do caminho e se deita com o seu sogro. Essa história está registrada lá em Gênesis 38. E quando ela faz isso, ela engravida e ela manda então depois provas ao seu sogro de que ela, embora disfarçada, havia sido a mulher que se deitou com o seu sogro. Então, veja que história esquisita. Inclusive, ela é colocada em Gênesis e parece que não tem muito propósito, porque Gênesis 38 está no meio da história de José. Fala da história de José, de repente tem um parênteses. Fala de Judá e Tamar, aí volta a história de José e você fala assim, o que é isso? Mais tarde, em Mateus, fica claro que não é de José que vem a linhagem do Messias. Não é do filho favorito de Jacó que vem a linhagem do Messias. Não, é de Judá. E nem do casamento lícito, mas de ter deitado com a sua nora, como se fosse uma prostituta. É dessa linhagem que vem Jesus Cristo. Segunda mulher da história é Raabe. Você conhece melhor a história de Raabe.
ela também não é judia, também é gentia, ela é cananeia, e ela agora não só se faz uma vez como prostituta, finge não, ela é uma prostituta de profissão. E ela protege os espias, é verdade, é conhecida por esse fato, mas a gente tem que destacar o fato dela ter mentido e da sua impureza como mulher, ao invés de sua fidelidade. E Deus faz questão de incluir uma prostituta de profissão na linhagem de Jesus Cristo. Está aí uma mulher que é tirada dessa vida, mas que é colocada na linhagem messiânica. A próxima história é uma história de uma pessoa que a gente aprecia, Ruth. Ruth é uma dessas mulheres que a gente fala assim, não, Ruth, pastor, eu acho que Ruth não dá para manchar a história dela, porque ela é uma mulher assim que acompanha a sua sogra, onde ela estiver, né, onde ela fosse, ela acompanharia. Só que tem que lembrar um detalhe importante da história de Ruth. Ruth é uma mulher que vem da tribo de Moabe. E se você lembra da história bíblica, Moabe é resultado, o povo moabita é resultado de um relacionamento estranhíssimo que Ló teve com as suas filhas quando foi embebedado. É originado de um incesto. O pai deitando-se com as filhas. E elas engravidam e dão origem a nações ímpias que vêm ser inimigas de Israel. E, no entanto, é de um desses inimigos, é de uma dessas tribos, dessas nações amaldiçoadas por Deus, que Deus tira Ruth para entrar na linhagem do Messias, uma moabita. O judeu ficaria assim, apavorado em pensar que o Messias teria uma moabita na sua linhagem. Outra mulher, Batseba. A história dela é tão triste que ela nem é mencionada por nome. Eu não sei se você notou, tem uma hora que fala assim, e da mulher de Urias. Ela nem é mencionada por nome na genealogia. Mas ela entra como aquela que também deitou-se com Davi quando era casada. Davi resolve matar o marido dela indiretamente. E é com Batseba que vem a linhagem messiânica, não com a esposa de Davi, lícita no sentido de que a primeira com quem ele casou. E por último, Maria. É verdade que Maria, talvez de todas, recebe um destaque das Escrituras no sentido de ser uma mulher íntegra desde jovem, que recebe o anúncio angelical com fé, mas a própria Maria, tão venerada em nosso país, se considera uma mulher pecadora, carente da graça. Ela fala, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela entende que ela está cativa, que ela precisa de salvação. E ela, então, exalta, ela canta uma música. Tanto é que, curiosamente, nos evangelhos, quando as pessoas tentam destacar a mãe de Jesus, Jesus não dá esse destaque. Tem momentos em que a mãe de Jesus e os irmãos aparecem, e aí falam para ele assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, em outras palavras, vai cuidar deles. E aí Jesus fala assim, quem são os meus irmãos e a minha mãe, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Jesus não dá destaque necessariamente a Maria. Embora seja uma mulher íntegra, ela é uma pecadora carente da graça de Deus. Por que eu estou dando esse destaque? Veja só, 5 mulheres, já é atípico de mulher, mas 5. 2 adúlteras, uma prostituta, uma maldita e uma pecadora. Esse é o time de mulheres que entra na genealogia de Jesus Cristo. Uma genealogia do santo Jesus. E Deus faz isso por quê? Ele quer expressar a sua graça a trazer o seu filho de uniões ilícitas e de pessoas pecadoras. Mas não são só as mulheres, tem alguns reis maus nessa genealogia também. Mas eu queria destacar por último as pessoas que normalmente a gente admira. Não vamos falar dos reis maus. Não preciso citar aqui Acás, ou Manassés, Amon, Abias, Jorão. Tem vários reis aqui que são reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Vamos falar dos homens que a gente louva como sendo heróis da fé. Vamos começar com Abraão. Aquele que foi chamado amigo de Deus,
o qual esteve disposto a sacrificar o seu amado filho Isaque, também foi pecador. Vou destacar duas coisas de Abraão que são bastante estranhas. A primeira delas é que Abraão parece ter tido um hábito de mentir. Por quê? 2 vezes ele mente acerca da sua esposa. E ele mente igualzinho. Recebe a repreensão da primeira vez, mas não funciona, ele faz de novo da segunda vez. Isto é, ele, com medo de perder a esposa, diz que ela é irmã. E não só isso, Abraão também consente na sugestão da sua esposa para dormir com a serva, que era Agar, para ter um descendente. Então nós vemos a fraqueza de Abraão nessas duas coisas. E na questão da mentira, eu preciso destacar isso. Me parece ser um hábito, a Bíblia menciona 2 vezes. E eu acho que ela faz isso de propósito, para mostrar que esse era um problema, um defeito, uma fraqueza de Abraão. Não ser um homem verdadeiro na hora da decisão, na hora que a coisa apertava. Ele ser camuflado nas suas palavras, a ponto de Isaque imitar o mesmo erro do seu pai. Lá em Gênesis 26, ele também fala que Rebeca, sua esposa, era sua irmã. Igualzinho, o mesmo pecado. Não só isso, Isaque erra agora de uma outra forma. Ele tem 2 filhos, mas ele tem o favorito dele. Isaque gosta de Esaú. Esaú é o queridinho dele. E quando Jacó, que não Esaú, primogênito, mas Jacó é da linhagem de Deus, finalmente fica adulto, tem seus filhos, imita o erro do seu pai. Porque ele também tem o queridinho, que é José. Eu costumo pensar assim, as crianças vão entender. Imagina que José foi dar presente de Natal para Jacó foi dar presente de Natal para todos os filhos e desse carrinho de plástico para todos os meninos e um belo brinquedo caro para José. Porque é isso que aparece nas Escrituras. Ele ganha uma túnica que é, destacada. Então é como se todo mundo tivesse ganhado carrinho de plástico e um filho, que era o queridinho de Jacó, recebe o belo presente. Além disso, um trapaceiro que enganou seu pai. Jacó era carente da graça de Deus. Que dizer de Judá, um dos filhos de Jacó? Judá também era pecador. Na própria história de Tamar, como nós vimos, um homem que não cumpriu com a sua palavra. E um homem que se deitou com uma prostituta e acabou gerando a descendência do Messias. E Davi? Para fechar, Davi é um dos que recebe destaque aqui, o grande rei Davi. Pois o grande rei Davi tinha uma série de defeitos. E se tem um personagem que a Bíblia destaca as falhas no Antigo Testamento, talvez Davi seja um dos que mais aparece. Veja só, a gente sabe da história de Davi deitando-se com Batseba, então ele era um adúltero. Não só adúltero, ele tenta esconder o adultério dele, planejando a morte do marido da amante. Então ele é um assassino, um adúltero que acrescenta ao seu pecado o fato de ser um assassino. Depois disso, a gente imagina assim, não, Davi deve ter se arrependido, porque Natã, o profeta, vem falar com ele, e ao que tudo indica, ele se arrependeu genuinamente. A Bíblia dá evidências disso. Só que ele não deixa de ser um homem retratado como pecador. Por quê? Quando ele tem filhos, a gente sabe que ele é um mau pai, que não tem condições de repreender os seus filhos e combater a corrupção dos seus filhos. O registro bíblico é que não poucas vezes os seus filhos fizeram o que era mal, não segundo o seu pai. E por último, Davi também era orgulhoso. Tem um determinado momento que ele levanta o censo para saber quantos soldados ele tinha. E Deus o castiga por isso. Adúltero, assassino, mau pai e orgulhoso, tá bom? Esse era o grande rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou terminar o meu sermão agora. Eu queria que vocês entendessem que quando Jesus é colocado nessa família, não é para você dizer assim, uau, que pedigree, hein? É o contrário. Se por um lado, essa lista mostra que ele tem direito de ser rei, porque ele é da linhagem real, é uma lista vergonhosa. De prostitutas, de casamentos ilícitos, de homens com as falhas morais mais vergonhosas. E é isso que é apresentado aqui. Todos, até os melhores da lista, necessitavam da redenção pelo sangue do Redentor prometido. E tem mais. Aqueles que aparecem aqui na família
Normalmente eles são os mais novos, eles nunca são primogênito. Lembra que Deus faz questão de inverter a ordem, né? Ao invés do primogênito Esaú, escolhe Jacó. Ao invés de Rúben, Judá. E assim por aí. Ao invés do filho mais velho de Jessé, escolhe o mais novo, Davi. Toda vez, sempre o mais novo, para que Deus invertesse então a ordem. E Deus então está trazendo aqui uma lição preciosa, de que Jesus se fez semelhante a pecadores, a fim de salvar gente como você e eu. Eu quero terminar colocando que essa genealogia, ela é, por um lado, uma pancada no orgulho de todo judeu que se gabava da descendência abraâmica, como uma linhagem pura. Mas o bonito da história aqui é que Jesus Cristo desceu, humilhou-se a ponto de vir de uma família repleta de pecado, né? Jesus Cristo veio se identificar com gente de família complicada como você. Você também tem família complicada. Talvez você agradeça a Deus pela sua esposa, marido, filhos. E tem coisas boas que você tem razão para agradecer agora nesse Natal. Não que esses descendentes de Davi não tivessem coisas boas, claro que tem. Mas tem muita coisa complicada. E Jesus Cristo vem para essa família complicada. Eu gostaria que a gente entendesse essa genealogia como uma genealogia da graça. E cantasse a partir desse entendimento da graça. Isto é, entendesse que aqui Jesus está se juntando aos indignos pecadores. Vamos orar e pedir que Deus nos dê uma noção de que no Natal Jesus vem se fazer presente em meio a pecadores. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.